Olá pessoal, muito boa noite. Deixa eu deixar aqui o aviso do tema da nossa nona live seguida, não é? Agora que a gente tem um projeto de ter sempre uma live por dia no horário das 7 da noite, vocês vão ver que nem sempre eu vou conseguir chegar às 7 da noite, porque a vida não acontece exatamente do jeito que a gente quer, não é? As coisas, elas, sobretudo nesse momento, então estamos todo mundo recluso em casa e com uma série de obrigações com os filhos, com familiares e tal. Mas hoje eu vou tratar com vocês das 5 súmulas mais cobradas nos concursos para promotor de justiça na matéria de direito penal, não é? Se a gente for juntar a totalidade de vezes que essas súmulas já caíram juntas, eu estou dando aqui para vocês, eu estou entregando para vocês de bandeja, olha só quantas alternativas. A primeira súmula caiu 26 vezes nos concursos para juiz, promotor e defensor. A segunda súmula, ela caiu nada mais nada menos que 23 vezes, então 49. A terceira súmula caiu 17 vezes, então temos 63. E a última súmula, ela caiu 21 vezes, então eu estou dando aqui para vocês 94 alternativas de prova respondidas com essas 5 súmulas em um total de 88 provas analisadas para os concursos para juiz, promotor e defensor. Não quero tecer grandes considerações acerca do meu curso, tá? Quem quiser maiores informações sobre a minha mentoria para os concursos para juiz, promotor e defensor, o e-mail está aqui embaixo. É uma mentoria com base em estatística do que é mais cobrado, onde eu tenho apenas 4 turmas por ano e as minhas turmas elas são de apenas 20 a 25 pessoas para que eu possa dar o máximo de atenção possível. Só vou falar disso a respeito do curso, porque a minha intenção é ser o mais breve possível. Hoje a gente está em domingo de Páscoa, em pleno feriado, e ver aqui vocês comigo hoje, estudando as súmulas mais importantes nos concursos da magistratura, MP e defensoria. Isso para mim muito me encanta e dispensa maiores comentários, maiores considerações acerca do curso. Vamos lá. A primeira súmula que eu quero trazer para vocês, além de ser a súmula mais cobrada nos concursos para juiz, promotor e defensor na matéria de direito penal, é uma súmula que vai continuar caindo, embora ela esteja superada. Como assim, professor? A prova também cobra súmula superada? Às vezes. Às vezes a prova cobra súmula superada, às vezes a prova cobra súmula cancelada, e esse é uma clássica situação daquelas que você precisa prestar muita atenção, porque além dessa ser a súmula mais cobrada em penal, ela perdeu a sua aplicabilidade, vamos assim dizer, ela restou superada após o pacote anticrime, que é, vamos assim dizer, o tema que doutrinariamente os livros, os artigos jurídicos mais estão comentando, beleza? Então vamos lá, a prova vai exigir isso de você, porque a prova, teoricamente, entende que isso é algo que você já sabia, já que essa é a súmula mais cobrada de todas, e recentemente houve alteração legal que fez com que ela perdesse o seu sentido. Então é por isso que a prova vai exigir isso de você. Vamos lá. Essa súmula que eu vou falar para você agora, certo? Que é a resposta da pergunta que eu vou fazer logo em seguida, ela caiu 26 vezes. Ela caiu para defensor de Minas Gerais, 1, 2, 3, 4 alternativas, 2019. Caiu para promotor de justiça de São Paulo, 1, 2, 3 alternativas. Caiu para juiz do TJ do Alagoas, 2019, defensor da Defensoria do DF, 2019, juiz do TJ Santa Catarina, 2019, defensor da Defensoria do Maranhão, 2018, defensor da Defensoria do Rio Grande do Sul, 2018, juiz do TJ Rio Grande do Sul, 2018, defensor da Defensoria Pública do Pernambuco, 2018, defensor de Rondônia, 2017, defensor do Pernambuco, 2018, Paraná, 2017, 1, 2 alternativas, juiz do TJDF, 2016, juiz do TJ Alagoas, 2015, juiz do TJ Sergipe, 2015, defensor da Defensoria do Maranhão, 2015, juiz do TJ São Paulo, 2014, promotor do MP do Acre, 2014, juiz do TJ do Rio Grande do Norte, 2013 e defensor da Defensoria do DF, 2013. Veja a grande quantidade de vezes que uma mesma coisa caiu nos concursos para juiz, para promotor e para defensor, e que perceba que é sim
plenamente possível que você estude para essas 3 carreiras. Não, Simone, ainda não é a súmula 715. A súmula 715 eu abordei ontem na live sobre as súmulas mais cobradas de processo penal. Hoje a gente está falando da súmula de penal. Vamos lá, pessoal. O cometimento da falta grave que implica na não obtenção de diversos direitos da execução penal, a falta grave, ela também vai impedir a concessão do livramento condicional. O que vocês acham? O cometimento da falta grave, ela vai de algum modo interferir, ela vai suspender, ela vai interromper, ela vai causar algum efeito na concessão do livramento condicional? Vamos lá. Vamos lá, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Até o pacote anticrime, certo? O cometimento da falta grave não impedia a obtenção do livramento condicional. Isso estava na súmula 441 do STJ, que é essa súmula que caiu toda essa quantidade de vezes que eu falei para vocês, certo? Ela impedia a progressão de regime e tal. A gente tem alguns julgados que estão relacionados a indulto, que estão relacionados à comutação de pena. Não vou entrar no mérito agora desses outros julgados, desses outros assuntos, mas o que a gente tinha até antes do início do ano era que o cometimento da falta grave, ela não gerava efeitos na possibilidade de obtenção do livramento condicional. Isso foi até o início do ano. Porém, o artigo 83 do Código Penal, que estabelece os requisitos para a obtenção do livramento condicional, ele foi alterado no seu inciso 3º e lá consta o seguinte, ele foi alterado pelo pacote anticrime e lá consta o seguinte, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade e no inciso 3 tem comprovado o não cometimento de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Muito bem, Gu, você foi exatamente em cima. Então, a prova vai cobrar isso de vocês, porque vocês estavam acertando esse questionamento, não é? Com base na súmula, só que a gente teve uma mudança na previsão legal. A súmula, ela é um entendimento reiterado sobre a interpretação que o tribunal deu sobre determinada norma. Se a norma mudou, a súmula perdeu a sua aplicabilidade. Essa súmula, ela está superada, certo? E essa súmula vai cair em prova, porque é algo que todos vocês sabiam. Vejam quantas respostas dizendo que não interfere, certo? Só que tem um detalhe. Qual é o tipo de interferência? O tipo de interferência que a falta grave vai causar no livramento condicional? Qual o tipo de interferência? A pessoa cometeu uma falta grave. Essa falta grave, ela vai interromper a obtenção do livramento condicional ou ela vai suspender a obtenção do livramento condicional? O pacote anticrime, ele não é claro nesse sentido, certo? Isso é algo que vai vir doutrinariamente. A gente vai ter que aguardar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas na redação do artigo 83, o que consta lá enquanto requisito é: o juiz poderá conceder livramento condicional, etc, 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 comprovado o não comprometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, o que me parece, e o que parece que como a doutrina vem dizendo, mas a doutrina não manda em nada, quem manda é o que o STJ vai falar para efeito da nossa prova, não é? Durante o período de 12 meses em que a pessoa tenha cometido falta grave, ela fica sem poder receber o benefício. Benefício não, o direito ao livramento condicional. Logo, me parece que há uma suspensão do direito ao livramento condicional, como falou ali o Gu de novo, muito bem, e não uma situação de interrupção. Se a gente tivesse uma situação de interrupção, os prazos, como é que eu vou dizer assim,
os quantitativos que a pessoa teria que cumprir, não é? Um terço, metade, etc., teriam que novamente serem cumpridos. E não é essa a situação. Ele fica sem poder gozar do direito ao livramento condicional em 12 meses após o cometimento da falta grave. Então me parece ser suspensão, certo? Mas aguardemos um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, beleza? Mas vocês já sabem que essa é uma súmula que está superada, vai cair em prova. A segunda súmula mais cobrada em direito penal, que é extremamente importante nos concursos para juiz, promotor e defensor, que já caiu 23 vezes em 88 provas. Ela caiu para promotor de Justiça do Mato Grosso 2019, promotor de São Paulo 2019, promotor do Piauí, 3 alternativas, juiz do Rio Grande do Sul 2018, defensor de Rondônia 2017, 2 alternativas, promotor de Roraima 2017, 2 alternativas, juiz do TJ do Paraná, juiz do TJ 2017, juiz do TJ do DF 2016, juiz do Rio de Janeiro 2016, juiz de Roraima 2015, juiz da Paraíba 2015, juiz de Sergipe 2015, juiz de São Paulo 2014, juiz do DF 2014, promotor do Acre 2014, juiz do Rio 2012, 4 alternativas. Ela caiu em tudo isso e novamente veja a alternância entre provas de magistratura, MP e defensoria, certo? Essa súmula, ela pode... Como é que essa súmula lhe atrapalha na prova? Essa súmula é uma súmula vinculante, certo? Que se a prova quiser fazer você errar, ela vai pegar e vai detalhar o crime sobre o qual a súmula versa. É a súmula vinculante de número 24. Eu não vou transformar ela em pergunta para você, tá? A súmula 24, ela diz o seguinte, que não há crime material contra a ordem tributária previsto nos incisos 1 a 4 da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, que ela antes do lançamento definitivo do tributo, certo? Antes do lançamento definitivo. Por quê? Porque se você é uma súmula que para você entender ela, você tem que saber tributário e penal. Por quê? O ato administrativo de lançamento, ele é o ato responsável pela definição do quantum de beatu e do valor devido. Ele diz o que é devido e quanto é devido, certo? Então, se os crimes contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, ele está relacionado a uma supressão, ou seja, a pessoa deixa de pagar ou paga de modo paga menor, não é? Mediante o cometimento de algumas condutas de natureza fraudulenta, certo? Esse que é o crime do artigo 1º da Lei 8.137, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social mediante as seguintes condutas. E aí você tem um rol de condutas que são fraudulentas. A primeira, omitir informação ou prestar declaração falsa. A segunda, fraudar a fiscalização tributária. A terceira, falsificar nota fiscal. A quarta, elaborar documento falso ou inexato. Você tem aí 4 hipóteses. Mas na quinta hipótese, você tem lá, negar ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente, certo? E aí, a questão é saber se o crime de negar ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente, se ele é um crime de natureza material, se ele é um crime de natureza formal, se ele é um crime de natureza unissubsistente, se ele é um crime de natureza plurissubsistente, certo? E aí você tem o seguinte, os crimes do inciso 1 a 4, olha a dificuldade da compreensão dessa súmula. Primeiro, você tem que entender o que é lançamento, certo? Segundo, você tem que entender que você tem que se lembrar que a classificação doutrinária dos crimes em materiais e formais não está previsto na lei. É uma construção doutrinária. Então, doutrinariamente entendeu-se que os incisos 1 até o 4, e você precisa se recordar quais são os incisos que são crimes materiais e quais são os incisos que são crimes formais.
Os incisos 1 a 4 são de natureza material. Então, nesses crimes, é indispensável o procedimento administrativo de lançamento de forma prévia para que a tipificação material desses crimes, certo? Já no crime de negar ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente, sendo que dessa negativa de entregar para o contribuinte, vamos assim dizer, a nota fiscal, ele é um crime de natureza formal e por isso não há necessidade de constituição definitiva do lançamento do crédito, certo? Basicamente é isso aí. E basicamente é isso aí. A prova, na primeira fase, ela não vai cobrar de você grandes, como é que eu vou dizer assim, grandes reflexões, grandes comparações entre uma coisa e outra, certo? A prova vai praticamente ou lhe perguntar se nos crimes materiais é necessário ou não, ou ela vai dizer que nos crimes contra a ordem tributária, se ela quiser, se for alternativa falsa, ela vai dizer que nos crimes do artigo 1º, certo? Então, não vai ser necessário na primeira fase, como é que eu vou dizer assim, uma grande avaliação, uma grande análise acerca do entendimento dessa súmula. Mas essa súmula despenca em prova, porque a banca tem como lhe induzir a erro se ela falar que são todos os crimes do artigo 1º, se ela incluir o inciso 5º, se a banca trouxer um caso concreto em que uma pessoa foi comprar, sei lá, uma geladeira em uma casa de eletrodomésticos. E aí a casa de eletrodomésticos deixou de fornecer para ela a nota fiscal. E em razão disso, omitiu-se e houve a redução do valor que aquela empresa no final do mês tinha que pagar de ICMS. E aí, é crime contra a ordem tributária? É crime contra a ordem tributária. É preciso que haja o lançamento, o processo administrativo fiscal de lançamento? Não, não é preciso. Por quê? Porque tem essa súmula. Quais são os outros efeitos de natureza prática que isso pode vir e que vem mais numa segunda fase, numa prova oral? Que é o seguinte: se é necessário que haja o lançamento definitivo do tributo, certo? Para que haja a tipificação. Deixa eu dar só aqui os tchauzinhos para vocês que mandaram para mim. Se é necessário que haja, a prova pode perguntar o seguinte: numa segunda fase ou numa prova oral? Candidato, se durante o processo administrativo fiscal de lançamento o réu do processo penal, né, ou aquele que viria... Vamos lá, deixa eu reformular. Candidato, alguém cometeu um crime contra a ordem tributária de natureza material e o fisco, investigando o débito, não é, que deverá ser pago, ele emitiu a notificação de a intimação para o contribuinte e o contribuinte resolveu defender-se contra aquele auto de infração. A Secretaria da Receita Federal, ela já poderá mandar para o Ministério Público a notícia de que houve um crime? Não, não pode. Por quê? Porque apenas ao término do processo administrativo fiscal é que você tem o lançamento definitivo do tributo. Ou seja, é que você tem a verificação de fato se houve diminuição ou supressão do valor que seria devido. Como é que a prova vai trazer isso para você? A prova vai misturar com você, olha só, uma prova mais inteligente de primeira fase, onde isso é mais difícil de cair desse jeito que eu vou falar agora, mas na segunda fase ou na prova oral. A prova vai misturar duas matérias. A prova vai pegar causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, como a defesa apresentada no processo administrativo fiscal. Ela vai trazer uma liminar em sede de mandado de segurança, ela vai trazer o depósito. O depósito, eu não vou falar do depósito, porque o depósito você tem a situação de que o depósito do montante integral... Não vou trazer o depósito, mas a prova vai trazer causas suspensivas da exigibilidade do crédito. Então, se o crédito ele ainda não é exigível, não pode haver investigação sobre o cometimento ou não desses crimes de natureza material, certo? A prova vai tentar confundir sua cabeça, colocando no meio das alternativas, se isso vier numa prova mais difícil de primeira fase, situações que são de
não de suspensão, mas de exclusão do crédito tributário e tal. É desse jeito que a banca vai brincar com você em razão da existência de duas matérias, e ela pode ainda pegar o crime da negativa de apresentação de nota fiscal, certo? É desse jeito que vai cair na sua prova, e essa é a nossa segunda súmula mais cobrada. A nossa terceira súmula mais cobrada em penal, nos concursos para juiz, promotor e defensor, não é? Ela caiu 17 vezes. Ela caiu 17 vezes e ela é muito importante essa súmula pra gente, certo? Ela caiu para promotor de justiça do MP do Paraná, defensor de 2019, defensor de São Paulo 2019, 5 alternativas, defensor do Amazonas 2018, juiz do TJ Rio Grande do Sul 2018, defensor do Acre 2017, 2 alternativas, juiz do TJ São Paulo, defensor da Defensoria do Espírito Santo 2016, defensor da Defensoria Bahia 2016, juiz do TJ Alagoas 2015, juiz do TJ Piauí 2015, defensor da Defensoria do Mato Grosso do Sul 2012, 2 alternativas. O que essa súmula quer dizer? Essa súmula, ela está relacionada com aplicação da pena e com teoria da pena no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena. Você tem, no artigo 33 do Código Penal, você tem aquelas regrinhas que dizem quando é que o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser deverá iniciar no fechado, poderá iniciar no semiaberto, poderá iniciar no aberto e tal. Só que o artigo 33 entendeu-se que a forma como o artigo 33 ele tratou do reincidente é extremamente, como é que eu vou dizer assim, violadora do princípio da individualização da pena. Por quê? Para o réu não reincidente que cometa um crime de 1 até 4 anos, ele pode iniciar no regime aberto. Para o réu não reincidente que tenha cometido um crime de 4 e, salvo engano, até 6 ou até 8 anos, eu tenho que olhar aqui, 4A, não tenho aqui nesse momento, peraí. 4A. Vamos lá, não importa agora nesse momento, mas a questão é que no regime inicial de cumprimento de pena, certo? Você tem dentro daquilo que está previsto nos parágrafos do artigo 33, você tem um duplo critério para fins de fixação de regime inicial. Você tem quantitativo da pena combinada em concreto, certo? E em segundo, o fato do réu ser reincidente ou não. E aí, quase que não. O réu reincidente, independentemente da pena que venha a ser combinada, ele iniciaria, conforme as regras do artigo 33, parágrafo 1º, no regime inicial de cumprimento de pena seria obrigatoriamente o fechado, certo? E aí o que essa súmula faz? Essa súmula, que é a súmula 269 do STJ, ela fala o seguinte, que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes, condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. O que isso quer dizer? 1 a 4 anos, pessoal, é a previsão de como que vai iniciar o regime de cumprimento de pena no regime aberto, 1 a 4 anos. Então entendeu-se que violaria o princípio da proporcionalidade, que violaria o princípio da individualização da pena. Agora eu estou tentando trazer para você o motivo de a súmula 269 existir, o fundamento da súmula 269 para que você entenda e para que diminua algo que você precisa gravar para sua prova, que é o seguinte, entendeu-se que obrigatoriamente colocar em regime fechado uma pessoa que foi condenada a uma pena de 1 ano pelo simples fato dela ser reincidente, violava a proporcionalidade, violava a individualização da pena, certo? Já que, salvo engano, Matheus, meu irmão caçula, que é juiz aqui, que tá me assistindo, pode me corrigir, salvo engano, a obrigatoriedade do regime fechado é 8 anos, não é isso? Então, seria uma situação extremamente desigual
seria uma situação que violaria o princípio da isonomia, violaria o princípio da proporcionalidade, violaria o princípio da individualização da pena. Logo, nessa súmula, que é a súmula 269, autoriza-se que o réu reincidente condenado a uma pena de 1 a 4 anos, ele pode iniciar o seu cumprimento de pena no regime semiaberto, ao invés de ser no regime fechado, que é o regime previsto no artigo 33, parágrafo 1º, para o cumprimento do reincidente, de pena do reincidente, independentemente de qual que venha a ser a pena a ele cominada. Entenderam? Esse aqui é o raciocínio desta que vem a ser a terceira súmula mais cobrada. Já o artigo 33, que eu antes mencionei, não é? O caput do artigo... Não, o artigo 33 eu não vou entrar, porque ele tem muitos parágrafos, eu vou acabar falando muito tempo de... caiu tantas vezes e tal. Vamos lá. A próxima súmula, que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ela, certo? Ela caiu 21 vezes na primeira fase dos concursos para juiz, promotor e defensor. Deixa eu ver só quantas súmulas eu já falei. Eu falei da 441, eu falei da súmula vinculante 24, eu falei da súmula 269 do STJ. Vamos lá. 441 do STJ, vinculante 24, 269 do STJ, e agora eu vou falar de uma súmula para a gente finalizar, para a gente matar a nossa live de hoje, tá? Poderei entrar com maiores detalhes sobre ela numa outra oportunidade. Vou apenas dizer qual é e quantas vezes ela já caiu. Ela caiu 21 vezes na primeira fase. Ela caiu nos concursos para defensor da Defensoria de Minas 2019, juiz do TJ Alagoas, 3 alternativas, defensor da Defensoria do DF 2019, promotor do MP Piauí 2019, defensor da Defensoria de São Paulo 2019, 5 alternativas, defensor da Defensoria de São Paulo 2015, 3 alternativas. Perceba a quantidade de vezes que essa súmula caiu ano passado. O que isso quer dizer? Isso significa que ela é súmula da moda, certo? Se a gente pegar que ela caiu 21... ela também caiu, defensor São Paulo 2015, 3 alternativas, juiz do TJ do Rio 2014, 4 alternativas. Se a gente pegar que no ano passado ela caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes do total das 21 vezes em que ela caiu em 21 provas, então a gente pode ligar o alerta de que existe uma grande probabilidade de que ela volte a cair agora no ano de 2020, certo? Então, além dela cair muito, ela está dentro daquelas que caíram muito no ano passado. E essa súmula é a súmula 415 do STJ, e ela diz que o período de suspensão do prazo prescricional, ele é regulado pelo máximo da pena cominada. O período de suspensão do prazo prescricional, ele é regulado pelo máximo da pena cominada, e essa vem a ser a nossa quarta súmula mais cobrada. Parece que eu subi... Na verdade, ela é a nossa quinta súmula mais cobrada. Eu pulei uma súmula aqui, sem querer. Sem querer, eu dei um pequeno pulo. Mas eu vou dar uma cambalhota para voltar a esta outra súmula daqui, que é de extremamente importante. Vou só mencionar também essa súmula, não vou entrar em maiores detalhes, nem sobre a súmula 415 do STJ, nem sobre a súmula 497 do STF, e vou ser muito honesto com vocês pelo motivo pelo qual eu não tecerei maiores considerações acerca dessas duas súmulas. Como eu falei para vocês, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planeja. Eu queria entrar às 7 horas, só consegui entrar quase que às 7h10, 7h12, e essas duas súmulas eu não consegui fazer um estudo mais aprofundado sobre elas para que eu trouxesse para vocês aqui um bizu, uma forma de vocês gravarem com maior facilidade, um caso prático sobre aquilo. Então, de forma muito humilde, tá? Eu digo para vocês que eu não tenho, como é que eu vou dizer assim, uma carta na manga nesse momento para trazer maiores informações sobre como pode cair na segunda fase, sobre como pode cair na prova oral. Mas o que eu tenho é dizer para vocês que esta próxima súmula, ela caiu nas seguintes provas. E ela cai muito em prova.
Ela caiu para defensor de Minas 2019, defensor do DF 2019, promotor do Piauí 3 alternativas, juiz do TJ Bahia 2019, juiz do TJ São Paulo 2018, juiz do TJ Rio Grande do Sul 5 alternativas, defensor da Defensoria do Pernambuco 2015, juiz do TJ Piauí 2015, juiz do TJ Alagoas 2015. Ela caiu em todas essas provas. E a súmula diz o seguinte, que quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta pela sentença, não se computando o acréscimo decorrente da condenação. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da condenação. Súmula 497 do STF. Beleza? Quantas vezes ela caiu em prova? Ela caiu 15 vezes em 88 concursos. Só na primeira fase, então é indispensável que você saiba essa súmula, porque ela vai aparecer no seu concurso, certo? Só no ano passado a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 aparições em 4 provas diferentes. Então fica ligado, porque ela vai cair, anote aí no seu caderninho, tá certo? Quem quiser maiores informações sobre a minha mentoria com base em estatísticas do que é mais cobrado, muita gente fala por aí que tem estatística do que é mais cobrado, que as pessoas estudam os artigos mais importantes, as súmulas mais importantes, mas eu não vejo ninguém virar e falar isso aqui é mais importante porque caiu nessas provas. Eu vejo um monte de gente falando que os assuntos são mais importantes, que os artigos são mais importantes, que as súmulas são mais importantes. Agora eu pergunto, com base em que? Não sabemos. Eu entrego aqui para vocês, certo? Eu faço a comprovação, porque eu acho que os meus alunos, eles merecem ter o máximo de segurança, o máximo de transparência, diria de segurança, porque de segurança naquilo que eles estão fazendo, sabe? E é uma forma de diminuir a ansiedade de vocês, de diminuir o sentimento, tantos sentimentos que a gente tem enquanto a gente está estudando, sentimentos de que não vai passar, sentimento de medo, sentimento de angústia, sentimento de preocupação, porque, poxa, eu podia estar curtindo meus familiares, eu podia estar curtindo a minha juventude, estou aqui estudando todos os dias, estou aqui estudando no fim de semana. Então, uma das minhas formas de demonstrar para o meu aluno que ele está no caminho certo é ele saber quais foram as provas em que foi cobrado. Então, é isso. Na minha mentoria, ao longo de 9 meses, os meus alunos veem todos os assuntos do edital, eles veem em todos os assuntos do edital só aquilo que foi mais cobrado, em 88 provas específicas. Eles também recebem retas finais específicas para cada concurso que abre. Então, quem fez comigo ano passado, em 2019.1, e estudava para magistratura, recebeu 6 retas finais diferentes, caso tenha feito todas as 6 provas. Eu também acompanho meus alunos em segunda fase e prova oral até 2 anos depois do término do contrato, como um bônus que é dado do curso, quantas vezes ele for para a segunda fase e para a prova oral. E os meus alunos ainda têm Skypes comigo para tratar de estratégia de estudo. É isso. É o que eu faço, é o que eu sou apaixonado por fazer e é a metodologia que eu acredito que pode mudar a vida de famílias, porque estudo para concurso é um projeto de vida, tá certo? Uma boa noite para vocês. Quem quiser maiores informações, tá no e-mail aqui embaixo, ó, e-mail professor Maurício Moitinho. E faltou o resto do e-mail. E-mail professormauriciomoitinho@gmail.com. E-mail professormauriciomoitinho@gmail.com. Você vê, eu sou tão preocupado com a venda que nem o e-mail tá no negócio, velho. O negócio é muito doido. Nem o e-mail tá aí. Tá só e-mail professor Maurício Moitinho. Faltou o resto, sabe? Mas é isso, a gente pega só 4 turmas por ano. As nossas turmas são de 20 a 25 alunos apenas. As nossas turmas abrem a cada 3 meses. Caso você queira maiores informações sobre acompanhamento, manda um e-mail. Vou botar aqui então o WhatsApp da Vivian. Peraí. WhatsApp da Vivian. Que a Vivian vai te dar todas as informações. É esse aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o WhatsApp da Vivian, onde você vai ter todas as informações sobre o curso, certo?
Mas é muito importante que o interessado também mande um e-mail, porque é através do e-mail que ele se cadastra na nossa lista de espera. Valeu? Uma boa noite para vocês, tá? Feliz Páscoa, feliz semana que vai começar também. Que vocês consigam aí muita luz, muita paz essa semana que vai começar, né? Nós que estamos aí nesse período de quarentena, todos nós isolados, temerosos porque algo ruim possa vir a nos acontecer, a nossos familiares. Então, peço a Deus que ilumine a semana de cada um de vocês. Um abraço forte.